Caso surpreendente. O Glenn se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem, e como ela não entende, ele repete novamente. Ele fala que é um prazer conhecê-la e se apresenta, mas ela prefere não apertar a mão dele e pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que com certeza ela pode ajudar e fala que o corpo dela é impecável e que ele é fotógrafo. E como ele sugere tirar uma foto dela, ela fala que está ocupada. Ele fala que ela está muito bonita e pergunta se ele está a deixando desconfortável. Ela diz que ela estava correndo e que agora ela precisa ir. Ele fala que tudo bem, mas pede para ela esperar, que ele quer mostrar o trabalho dele. E depois de um tempo ali olhando as fotos dele, ele pergunta se ela está interessada no trabalho dele. Ela fala que o trabalho dele realmente é muito bom, diz que não e agradece. Ele pergunta se ela tem certeza e como mais uma vez ela deixa claro que não está interessada, ele se despede dela. Mas agora ela volta correndo e pergunta se o carro é dele. Ele fala que com certeza o carro é dele e pergunta se ela gosta. E ela diz que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela mudou de ideia e já ela pergunta por que ele não disse que esse carro era dele. E ele faz mais uma pergunta e diz pra ela se isso significa que ela quer tirar uma foto. E como ela resolve tirar uma foto com o carro dele, ele fala pra ela ficar ali do lado do carro. E depois de tirar a foto dela, ele mostra pra ela e pergunta se ela gostou. E ela diz que gostou muito das fotos dele. E em seguida ele pergunta se ela gostaria de sair pra beber alguma coisa e ela acaba aceitando. Mas de repente ele fala que tem uma pergunta e ela pergunta qual. Ele pergunta se ela gostaria de ser famosa e ser conhecida por muitas pessoas. E como ela pergunta sobre o que ele está dizendo, ele fala que ela vai ser vista por centenas de milhares de pessoas e vão saber o que ela fez. Ela pergunta o que ele está dizendo e ele fala que está expondo mais uma interesseira. Ele diz que ela não o respeitou antes de ver o carro dele e pede para ela dar uma olhada na câmera. Ela pergunta o que isso significa e ele fala que isso significa que ela é interesseira. Ele pede para ela ficar calma e ela fala para ele apagar as fotos e ele diz para ela ficar tranquila que ele vai apagar as fotos. Ela pede para ele apagar as fotos agora, ele fala que vai apagar, mas o vídeo não. Ela diz que não está brincando com ele. Ele fala para ela se acalmar e deseja para ela um ótimo dia. O Nair começa a conversa dizendo que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela, mas ela já vai dizendo que tem namorado. Ele pergunta se foi o namorado dela que fez ela andar a pé e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está com tanta pressa e diz que só está tentando conhecê-la. Ela diz não e agradece, então ele pede o número dela e mais uma vez ela diz não pra ele. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz pra ele que ele desistiu muito fácil. E como ele pergunta o que ela quer dizer, ela diz pra ele que ela já estava quase voltando e que ele não deveria ter desistido.
Ele fala que não gosta de jogos e que ele falou que ela é muito bonita e tentou falar com ela por algumas vezes. Ele também fala que ela disse que tinha um namorado e ela diz pra ele que ele não precisa ficar sabendo. Ele pergunta como exatamente isso funcionaria e ela diz pra ele que isso seria um segredo entre os dois. Então ele pede um segundo pra ele sair do carro. Ele pergunta o nome dela novamente. Ela fala o nome pra ele, então ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se realmente ela tem namorado e como ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo ela está namorando e ela diz pra ele que há alguns anos. Ele diz que se ela realmente gostasse do namorado dela, não estaria ali conversando com ele. E depois que ela diz pra ele que não é feliz com o namorado dela, ele pergunta então por que ela está com ele. Ela diz que não gostaria de falar sobre isso e que tem muita coisa envolvido. Então ele resolve mudar de assunto, fala que ela tá muito bonita e que gostou muito do estilo dela. E em seguida ele pede pra ela dar uma volta. E depois de dizer que ela realmente tá muito linda, ele fala que vai abrir a porta do carro pra ela. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem, e como ela mal responde ele pergunta se ela tem namorado. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela não responde nenhuma das perguntas dele. Quando ela pede pra ele esperar, ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que a cor do carro dele é a cor favorita dela. Ele fala que acabou de se mudar para a cidade, que não tem muito tempo e pergunta se ela é dali. Ela fala que ela é de Ohio, mas que agora ela mora ali. Ele pergunta por que ela o tratou daquela maneira e diz que ele tentou falar com ela por muitas vezes. E ela responde dizendo que no momento ela está passando por muitas coisas e diz que gostou do carro dele. Ele pergunta o nome dela e diz que o nome dele é Nate e diz também que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se realmente ela tem namorado e ela diz que não e fala pra ele que é uma coisa que ela diz porque ela nunca sabe as intenções das pessoas. Ele fala que só estava tentando conhecê-la e ela diz que entende. Então ele pede o número dela. E nesse momento ela diz pra ele que ele poderia levá-la pra dar um passeio e fazer alguma coisa. O Nate pergunta pra onde ela estava indo e ela diz pra ele que estava indo no shopping. Ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela acaba aceitando. Ele também pergunta se ela sabe abrir a porta e ela diz que não. Então ele fala que vai abrir pra ela. Ele pergunta se ela gosta de Miami e ela diz pra ele que gosta muito de Miami. Ele pergunta o que ela quer fazer. Ela diz pra ele que ela tá querendo se divertir e com um carro como esse, com certeza ele vai saber escolher um bom lugar. Mas quando ele fala que sinceramente ele está pensando em ir para a praia relaxar, ela já não faz uma cara muito boa. Ele pergunta por que ela está fazendo essa cara e ela diz pra ele que ela não estava querendo ir para a praia. Ele fala que ele tem um jet ski e pergunta se ela não gosta. Ela fala que é legal, mas fica claro que ela não está interessada. Ele pergunta por que ela tá assim, ela pergunta assim como. Então ele fala que ela não está animada. Ela fala que o que ela gosta de verdade é viajar e que ela gostaria de conhecer Dubai. Ele pergunta se é por causa do carro dele que ela está pensando que ele pode levá-la para Dubai e diz que ele acabou de conhecê-la. Ela fala que isso não parece ser muita coisa para ele, mas que com certeza ela tá falando de um futuro. E já nesse momento ele fala que a convidou para entrar no carro para saber se ela era uma garota humilde e que valeria a pena. Mas ela diz pra ele que uma conversa dentro do carro não vai ser suficiente. Ele fala que ele já sabe tudo o que ele precisava saber e que ela deu todos os indícios de que é interesseira. Ela fala que ele não sabe tudo sobre ela e pede pra ele não exagerar.
Ele fala que não acredita em nada do que ela fala porque ela é uma interesseira, e diz também que esse é o momento dela sair do carro dele.